Boa noite, boa noite, boa noite. Já vi que tem bastante colega aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Tem o pessoal da Fetal aí também, os colegas de Campinas. E tem pergunta pra caramba. Vamos tentar responder na medida do possível, né, gente? Senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. Achamos o Stefano. Tava perdido. Já tá entrando. Olá, doutor. Boa noite, tudo bom? Tava perdido aí, não tava te achando. Estava aqui já olhando você. Tem E aí, bastante gente mesmo, né? como é que foi o dia? Muito bom. Dia puxado, né? E a gente tem um- uma gama de pessoas para atender bem grande, né? Então, Coisa boa. é sempre muito movimentado. Coisa boa. Gente, doutor Stefano Sarmento, ginecologista, obstetra, fetólogo. Eu falei antes que se eu tiver que falar o seu currículo inteiro, acho que eu vou fazer uma live aqui, porque é muita coisa. Eu peguei o site dele, assim, o cara tem mestrado pela Escola Paulista de Medicina Fetal, Departamento de Medicina Fetal, tem título em Medicina Fetal, pela Febraso, também de ginecologista, é médico pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? Participa também da Fundação Amparo à Pesquisa do Estado do Espírito Santo, aí pela Estado de São FAPESP, Paulo. né? É a FAPESP, É, Estado de São Estado de São Paulo. Paulo, isso. E a Fundação Bill e Melinda Gates. Depois eu quero que você me explique o que é isso. Né? Certo. É também médico assistente do parto pré-termo e rastreamento de colo curto, né, da Escola Paulista de Medicina. Também trabalha lá no Santa Joana, na equipe de cirurgia fetal, junto com o nosso querido professor Moron. Professor Moron, Só contando mestre, para grande. vocês, eu conheci Stefano na primeira cirurgia que eu tive de mielomeningocele. Foi o primeiro caso que eu tive e a gente conseguiu conduzir e encaminhar para o professor Moron operar. E eu conheci essa pessoa aí maravilhosa. Ele estava lá fazendo as medidas. Eu lembro que você estava fazendo medida de índice de performance Do miocárdio. miocárdio, isso. Eu A falei, gente vai rapaz, pré e pós-cirurgia. que tanto que você está medindo aí? Eu ali, perdido, aquele tanto de gente operando. Foi a primeira vez que eu participei. E, São assim, para 11 mim, pessoas, né, na equipe. uma das oportunidades maravilhosas. Para mim, a cirurgia mais bonita que eu já participei, sem dúvida. Né? A Gabi tá linda, tá andando, brincando. Eu fui no Que aniversário legal, dela que bom. de um ano e sempre eles lembram de vocês com muito carinho. Stefano, prazer, muito obrigado aí pela disponibilidade de você tirar um pouquinho do seu tempo. Eu acho que É um falar de prazer estar com colo você. curto é uma coisa que a gente tem que bater muito. Né? Eu até falei com as mães antes, algumas siglas que a gente usa, mas o colo curto é uma das 3 maiores causas de parto prematuro e mortalidade fetal. Então, assim, a gente entra nas siglas, às vezes a paciente fica assim, mas o que é IC? Seria incompetência do colo, que o Stefano vai explicar, mas a gente tem outras siglas também que fazem parte, a TPP, que é o trabalho de parto prematuro, a ruptura prematura de membranas ovulares. Então, essas 3 causas podem levar ao parto prematuro, e nem sempre o colega obstetra vai conseguir fazer o diagnóstico pelo toque. Né? A gente sabe que pelo toque não dá para ter uma noção muito boa se o orifício interno está abrindo ou não. E ainda tem uma variação de 12% a 15% da espessura do colo quando é feito só o toque. Então, tem que ser realizado o estudo endovaginal. Não existe medida de colo via abdominal, porque pode ter contração Perfeito, uterina e acabar perfeito. superestimando. Não pode estar com a bexiga Superestima, cheia, normalmente né? superestima. E não existe também. Eu até li algumas coisas sobre medida via perineal, mas acho que assim, Não, também não a é. única aplicabilidade da via perineal, para mim, eu lembro, era paciente que nunca teve relação sexual para ver hematocorpo, essas coisas assim, Isso. entendeu? E eu separei E algumas o trabalho de perguntas. parto também. Trabalho de parto hoje a gente consegue controlar Sim, por via sim, peritoneal, né? legal. Eu separei algumas perguntas, depois, se der tempo, a gente vai tentar responder algumas coisas que tem muita gente, eu falei até com o pessoal mais cedo, recebi 250 relatos de casos. Hoje, Caraca, hoje, eu consegui ler grande parte, mas agora, antes da live, já tinha 40 lá a mais. Então, é assim, muita coisa. pessoas que perderam os seus bebês,
pessoas que fizeram o diagnóstico, mas às vezes tardio, não conseguiu ser claro, pessoas que às vezes estavam em centros que não tinham profissionais com técnica, com habilidade de fazer cerclagem ou de colocar pessário, né? Então vamos lá, responde para a gente o que é e qual é a função do colo uterino na gestação, Stefano? Basicamente, o colo do útero é uma região feita de músculo em que ele fica entre o bebê e a vagina da mulher. É ele que abre no final da gestação. É ele que permite que o parto normal aconteça. Como ele é composto de músculo, essa abertura ela é mediada por fatores imunológicos, bioquímicos, microbioma vaginal e substâncias, principalmente da placenta e séricas maternas. Isso. Então, essa abertura ela ocorre depois de 36, 37 semanas. O problema é quando ela ocorre antes desse período. Então, E quando a ela gente ocorre pode falar. antes desse período, pode ser qualquer idade gestacional. Sim. Já vi pacientes com o colo aberto com 12 semanas, porque elas tinham um problema, principalmente um problema mecânico com o colo do útero. É isso que eu ia Então, falar. A gente entra também na questão, que já é até a próxima pergunta, se você quiser já pode até continuar, dos fatores, que tem os fatores mecânicos, né, e os fatores funcionais dessa abertura do colo, né? E aí, fatores mecânicos, a gente entra nas cirurgias, né, e os funcionais, o próprio trabalho de parto. Eu até fazendo um adendo em relação a isso, gente, a questão de eu procurar tanto colo uterino, eu fiz muito diagnóstico de incompetência do colo esse ano, e infelizmente aconteceu uma coisa comigo, assim, que marcou muito. Eu tive um parto, Stefano, dentro da sala de ultrassom, com 22 semanas. O bebê nasceu com 400 gramas. A gente mobilizou toda a UTI neonatal naquele momento, só que não resistiu. Esse uma paciente que já tinha tido um primeiro parto prematuro com perda gestacional e não foi feito o diagnóstico. Então, a gente ainda vê isso no nosso país. Explica para a gente um pouquinho desses fatores, né? Os principais fatores que nós temos hoje correlacionados são fatores ligados à hereditariedade, ou seja, aquelas mulheres que elas têm no componente familiar alguma doença do colágeno, ou elas desenvolveram naquele momento da própria formação da paciente, ela desenvolveu um problema do colágeno e o colo do útero não consegue segurar a gravidez de forma adequada. Ainda tem os hábitos, então tabagismo, sedentarismo excessivo, eles podem influenciar, né, no colo do útero, já comprovado cientificamente. Os fatores mecânicos, então, são aquelas pacientes que elas fizeram CAF, que são aqueles, a conização, que tira um pedaço do colo do útero porque tem uma lesão chamada UNIC, né? Então precisa tirar um pedaço porque é uma lesão pré-maligna. Então, essas pacientes que têm essas lesões e precisam tirar fatias do colo do útero, elas podem vir a desenvolver insuficiência intestinal cervical por causa disso, que são os fatores mecânicos. Entendi. Os fatores imunológicos, bioquímicos, infecciosos, então esses fatores, a parte imunológica, bioquímica ainda não é bem elucidada, mas a gente sabe que ela tem uma influência sobre a diminuição do colo do útero, né? E as infecções, então desde infecções periodontais, pneumonia, infecção de urina, elas levam ao esvaecimento, né, a diminuição do colo do útero e a abertura dele de forma precoce. E hoje em dia, até respondendo uma das perguntas, por que você falou porque a Fundação Bill e Melinda Gates, né? Então hoje a Fundação Bill e Melinda Gates junto com o CNPq, eles são os maiores financiadores de pesquisa para a prematuridade no Brasil. Então, Bill Gates é a Fundação Bill e Melinda Gates, exatamente por causa do Bill Gates, que é um dos sócios, né, os fundadores da Microsoft. Então, eles financiam em larga escala grandes pesquisas no Brasil. Uma das pesquisas que foi financiada, iniciou em 2014, foi uma pesquisa que fez sobre o microbioma vaginal, que é o outro fator que hoje a gente já o número de publicações e de descobertas sobre a influência do microbioma vaginal na prematuridade, ele quintuplica a cada ano. E a gente teve a oportunidade de estar em uma dessas primeiras pesquisas com uma fundação séria, bem financiada, e fizemos um estudo multicêntrico com um centro do Nordeste, um centro em Jundiaí e um centro em São Paulo, para saber qual que é a influência do microbioma vaginal no colo do útero. A gente teria ligação também do microbioma vaginal com o intestinal? Essa ligação é outra área que está começando a ser explorada.
mas não parece ter muita correlação. Não Entendi. tem uma proximidade, o que a gente encontrou no microbioma vaginal não tem uma proximidade muito grande com o microbioma intestinal. Mas é muito preliminar. Isso aí é algo que precisa ser, ainda vai ser estudado mais a Então, de profundo. qualquer forma, tem que ficar muito de olho com as vaginoses, com o corrimento, né? Isso. E até uma das coisas que surpreendeu a gente, uma quantidade grande de um lactobacilo influenciando no comprimento do colo. E um Sim, lactobacilo que não dá sintoma nenhum na mulher. esse é o problema. Ela não tem sintoma nenhum, mas ela está com esse lactobacilo em um grande aumento e tem grande quantidade de substâncias inflamatórias na vagina. E isso acarreta numa destruição do colágeno do colo e a diminuição do colo com o peso da gravidez, né? E progredir da gravidez, encurtamento, parto prematuro, ruptura prematura de membranas. Sem dúvida. Então, a gente, para sintetizar aí, as maiores, por que o colo pode abrir? Então, as questões mecânicas, quando você fala questão hereditária, a gente pode falar que essas pacientes têm menos fibras musculares e mais fibras elásticas no colo? É certo eu falar isso? Então, Sim, o tá colo certo. que teria precisar mais de fibras musculares, tem mais fibra elástica e não consegue segurar o peso da gestação, que seria Exatamente. útero, feto, placenta, líquido, e acaba se esvaecendo e abrindo antes da hora, né? E o sludge? O que é o sludge? Bom, o sludge é algo também que, uns 3, 4 anos atrás, gerava muita discussão. Hoje, é outra fonte de pesquisa que tem, cada ano, aumenta muito o número de publicações e com as primeiras coletas do sludge, que foram realizadas nos Estados Unidos, principalmente, a gente também já coletou sludge, comprovou que o que foi visto lá também a gente viu aqui, que o sludge ele é concentrado de neutrófilos, linfócitos, bactérias mortas, macrófagos. Então, o sludge ele é pulso. Tá? Uhum. Então, ele é um concentrado dentro da bolsa amniótica. Então, no Sim. ultrassom transvaginal, você vê dentro da bolsa amniótica uma poeira que se aglomera e se desfaz, e se aglomera novamente. Se você mexer nela, ela se desfaz e se aglomera. Ela precisa fazer esse movimento para a gente classificá-la como sludge. Então, hoje, o sludge está sendo muito caracterizado como uma infecção intraminiótica subclínica. Então, ele não é capaz de gerar, a maioria das vezes, infecções sistêmicas. A mãe não vai ter febre, o bebê não vai ter uma infecção, mas ele fica lá, perto do colo do útero, gerando substâncias inflamatórias que atacam o colo do útero e faz ele diminuir de tamanho e amolecer. Lembrando que no líquido amniótico é rico em células-troncos. Essas células elas conseguem se transformar em macrófagos, neutrófilos, linfócitos e atacar a bactéria. Uhum. E ele fica parecendo um aglomerado, sludge é lama, né, em inglês, Sim. ele fica parecendo essa lama, esse aglomerado, porque a bactéria produz um biofilme. E esse biofilme protege ela desse ataque das células tronco que se transformaram em células de defesa, e ele fica recolhido no canto. Entendi. Entendi. E assim, eu já vi alguns artigos falando sobre tratar, não tratar, até o pessoal do professor Kitos tem falado alguma coisa em relação a nem tratar, não dar tanta importância. A gente fica um pouco na dúvida. Quando a gente tem um sludge isolado, né? E a gente aqui, como temos também profissionais aqui que fazem ultrassom, que estão acompanhando a gente, é importante saber diferenciar sludge de grumos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso. Grumos a gente vai ver E nem o sludge algo. mesmo. Nem Sim, todo sludge é infecção. Por sim, exemplo, aquela paciente que teve um sangramento no primeiro trimestre, ela faz esse agregado de sim. substâncias O próprio que hematoma. não é sludge. Tá lá, é É, parecido, agrega, tudo bonitinho, sim. mas não é sludge. Então isso aí você tem que diferenciar, tem uma forma de diferenciar provavelmente o que é sludge e o que não é. Tratar ou não tratar? Tratar ou não tratar. Como que a gente faz para diferenciar a presença do colo curto? Entendi. Se você imaginar o colo de uma mulher, ela tem uma quantidade de colágeno que você pode fazer uma curva de Gauss. Então, aquela curva. Então, tem mulheres que têm colágeno, 10% de colágeno, tem mulheres que têm 20% de colágeno. A média das mulheres vai ter 50% de colágeno e alguma porcentagem de mulheres vai ter muito colágeno no colo. É um colo muito resistente. Uhum. Então, quando você tem um colo de tamanho normal na presença de sludge, mesmo que seja o sludge infeccioso, uma hora o próprio líquido amniótico vai conseguir fazer com que ele suma.
E se essa mulher tiver na percentil alto de colágeno, o colo dela for um colo bem durinho, bem Grosso. preparado, a inflamação vai ocorrer, ela vai passar e o colo vai continuar como se não tivesse acontecido nada. O problema é aquela mulher que tem uma porcentagem de colágeno no colo menor. Não tem como dosar esse colágeno, não tem como a gente saber isso antes. Não existe uma forma de dosar. A gente só sabe isso acompanhando o colo do útero. Então, aquela mulher que tem uma porcentagem menor de colágeno, que ela iria tudo bem, a gravidez dela seria no termo, se ela não tivesse uma infecção de urina ou se ela não tivesse um SLUD, essa mulher, quando aparece o SLUD, ele vai gerar inflamação e vai começar a encurtar aquele colo. E aí Então, sim, aí é existe, benéfico o sim, tratamento com antibiótico. existe chance da gente pegar uma situação, por exemplo, com SLUD no início ainda, isso acabar evoluindo. Então, assim, mesmo que a gente não trate, não seria adequado um controle. Pô, viu o SLUD, o colo é bom. Vamos fazer um controle, né? Porque, assim, apesar Repete. do colo não tá curto, mas pode ser o início da infecção ali e daqui uma semana o Isso, colo começar a abrir, né? exatamente. Então, para os colegas e para o pessoal que está aí, o SLUD também é um sinal que tem que ficar alerta, né? É Exatamente. importante a gente olhar. A Ô, presença do Stefano, SLUD com colo normal, repete o exame. A presença de SLUD você colo deu a luz, curto, né? a presença de SLUD mais colo curto, tratamento. Sim. E isso já foi um trabalho publicado, até foi uma tese de doutorado do Dr. Ala Ratanaka, que é um dos nossos colegas da Unifesp, e que a gente monitorizou durante 10 anos mulheres tratadas, colo curto tratadas, mulheres de colo curto não tratadas com antibiótico. E deu uma diferença estatística muito importante com aquelas mulheres que foram tratadas com antibiótico e SLUD. Muito bom. Como é que a gente pode prever e diagnosticar, então, a incompetência do colo? Qual seria o rastreio hoje proposto para a gente levar a sério em relação quando fazer a medida, ou algum sintoma? Estou desconfiado, estou fazendo o meu morfológico de primeiro trimestre. Tem que medir, né? Porque eu vejo muito assim, às vezes o colega mede, eu gosto de olhar o colo no primeiro trimestre, Uhum, vou ver as uterinas, eu olho o colo e eu ponho a minha medida ali. Mas às vezes a gente perfeito. vê muita superestimação, porque assim, às vezes o colega está medindo o colo e o istmo, né? Então tem que saber dividir um Isso, pouquinho essa região, porque assim, exatamente. colo uterino, pessoal, é aquela faixa hipocogênica que está ali. No primeiro trimestre tem um pedaço do istmo, então não existe colo uterino com 5 centímetros. É isso mesmo. Você está medindo o Concordo istmo, plenamente. né? Perfeito. Então, assim, É, hoje, como a gente faz o diagnóstico? então, o que tem realmente comprovado na literatura é a medida do colo do útero entre 16 e 28 semanas. Então, essa é a melhor medida. Então, hoje a gente adaptou isso para entre 20 e 24, que é o tempo do morfológico do segundo trimestre. Sim. Então, essa medida entre 20 e 24 semanas, a presença no colo menor que 25 milímetros ou 2,5 centímetros, ela é o suficiente para você fazer o diagnóstico de colo curto e saber que aquela mulher ela tem mais risco. Não Sim. quer dizer que o filho dela vai nascer prematuro, mas o risco dela aumenta bem. E ela é uma mulher que deve receber orientação e algum tratamento. Só para vocês entenderem, pessoal, o percentil 10 de 22 a 24 semanas vai ser mais ou menos 25 milímetros, né? Isso. Mais ou menos isso. E a É isso gente, mesmo. com colo de 13 milímetros, a gente vai estar no percentil 3, mais ou menos, que é muito baixo, Isso. mais ou menos, né? E É vai isso estar mesmo. aumentando aí o risco em até 4 vezes de um parto prematuro, um colo de 13. Então, seria normal a gente falar que os colos acima de 25 milímetros estão normais. Isso. Não quer dizer que elas não estão numa faixa de risco. Até Sim, no trabalho do microbioma, o que a gente percebeu é que essa faixa entre 20 e 25 é uma faixa que tem muitos prematuros, quando sim, não recebe o tratamento. Entre 25 e 30. É, é um caso que o risco é muito menor, mas ele sim. não é totalmente ausente. Mas é um percentil 10, né? Isso, é o percentil Não é um 10. P50, né? Exatamente. Sim, sem dúvida. E o que tem saindo de literatura nova é a medida do colo no primeiro trimestre. Então, hoje, você tem alguns trabalhos já demonstrando que você avaliar o colo no primeiro trimestre é uma forma de você prevenir o parto prematuro. Ainda é uma coisa inicial, uma coisa que está começando a se fixar, e tem que tomar muito cuidado. Aquelas mulheres que eu vejo isso de uma forma muito constante. Eu atendo muitas pacientes, eu vejo 20, 30 pacientes com risco de prematuridade por semana. Então, e eu vejo constantemente, a mulher faz uma avaliação no primeiro trimestre,
e ela tem um antecedente importante de parto prematuro, sem dor. Então, ela teve aquele bebê, ela teve pouca dor ou sem dor, chegou no hospital por causa de uma queixa de um peso vaginal, e nessa queixa de peso vaginal fez o exame e viu que tinha uma dilatação avançada de 5, 6, 7 centímetros, e em 2, 3 dias ela progride para um trabalho de parto e perde a gestação com 20, 21, 22, 18 semanas. Então, essas mulheres, elas têm um histórico muito característico. Não é porque o colo dela, com 12 semanas, está com 30 milímetros, que ela é uma paciente de baixo risco. Sim. Então, ela continua sendo uma paciente de alto risco. Se você tem uma história duvidosa de um antecedente de prematuridade, você tem que, se você acha que é realmente insuficiência cervical, indicar circlagem entre 12 e 16 semanas, que é a circlagem por histórico. Circlagem pré, por histórico. A gente tem muita dificuldade com a história da circlagem por histórico. Por quê? Essa circlagem eletiva, por quê? Porque, principalmente, na literatura, hoje, qualquer livro que você for buscar de obstetrícia, ele fala que a mulher tem que ter 3 ou mais perdas. Tem pouca dor, com dilatação precoce e com poucos sintomas, para você classificar como insuficiência cervical e indicar circlagem. Então, todos os livros de medicina falam isso hoje em dia. Então, às vezes, os colegas eles ficam um pouco rendidos, porque eles não sabem direito como lidar, porque eles aprenderam de uma forma, naquele livro até hoje está assim, só que a tecnologia está se modificando. Hoje, o ultrassom transvaginal ele vem para se fixar como um meio importantíssimo para você fazer o acompanhamento e diagnóstico. Então, tem que ser utilizado essas ferramentas de forma mais rotineira, para poder fazer o diagnóstico e o tratamento mais correto. E, talvez, com o tempo, modificar o que está nos livros. Protocolo, né? Porém, é algo que... Eu adoto muito essa medida de primeiro trimestre e de segundo trimestre. Nos morfológicos, eu sempre olho o colo, porque geralmente são pacientes que estão comigo a gestação inteira, então não custa nada avaliar. O colo curto no primeiro trimestre está muito relacionado ao parto prematuro. Então, ter um colo curto já no primeiro trimestre aumenta o fator de risco até mais do que ter um colo curto no segundo trimestre. Só que, Stefano, a gente vê uma coisa que é até mais importante do que medir. Eu nem ia fazer essa pergunta, mas eu acho que, como a gente tem bastante colega, aí é ideal também a gente falar. Como medir, né? Porque a gente vê uma discrepância terrível nas medidas de colo uterino. Eu vejo o colo uterino medindo, acompanhando a curvatura do colo, ou com 2 medidas, né? Porque o colo curvou, o colega vai e mede a curva, entendeu? Eu vejo medidas com bexiga cheia, né? Aí a gente entra naqueles padrões assim, posso fazer manobra valsalva, posso apertar um pouquinho o colo. Por exemplo, no final da gestação, às vezes o bebê está muito insinuado, o colo cefálico ali, você tem que apertar um pouquinho mesmo, você não vai conseguir ver, principalmente que você tem que avaliar se a placenta está mais baixa, se tem um sludge também. Então tem que apertar um pouquinho. Mas fala pra gente qual seria a forma certa para os colegas que estão vendo também, de fazer a medida do colo. Seguindo esse protocolo que primeiro trimestre ainda não foi estabilizado, que tem que se medir, mas fazendo no morfológico de segundo trimestre. Qual seria a técnica exata para a gente fazer essa mensuração do colo uterino? Então, hoje o que nós temos de programação para fazer a técnica de medir o colo do útero é o que o professor Romero padronizou, que é mais utilizado em todos os trabalhos que a gente tem hoje de colo curto, ensaios, progesterona, pessário, todos esses ensaios eles usam a técnica do professor Romero. Então, a bexiga materna vazia, a medida deve compreender de 3 a 5 minutos, porque o colo é um músculo, o músculo ele abre. Sempre é menor. 3 medidas, e ela deve ser realizada, essas 3 medidas devem ser realizadas de 3 a 5 minutos. Não pode ser algo rápido, porque o colo ele tem o potencial de, quando você entra com o transdutor, fazer uma contração e ele está fechadinho. E depois de 2 minutos, forma um afunilamento, ele relaxa. Então você tem que ter essa paciência de aguardar o colo, rever, vai vendo outras coisas, vai vendo placenta, vai vendo sludge, volta, mede o colo de novo. E essas medidas elas devem ser feitas, pelo menos uma no momento inicial, com o colo relaxado, e outras 2 após a compressão fúngica.
evitar a manobra de valsalva. A manobra de valsalva é muito discrepante, uma valsalva para uma paciente para uma outra paciente. Já Sim, a sua compressão fúngica é algo que você vai manter mais ou menos igual em a todos os mesma pacientes, forma. Sim, da mesma forma. Então, a manobra de valsalva não é muito boa para isso. entendi. Outra coisa, na hora de avaliar o sludge, tem muitas clínicas que eles utilizam uma almofadinha no bumbum da paciente para levantar para fazer o transvaginal porque não tem a marca ginecológica, né? Sim, A utilização dessa almofadinha, você muda o ângulo de gravidade. sem dúvida. Quando você faz isso, o que acontece com o sludge? Desce, Quantos pacientes você vai ver com o sludge? não vê, né? Nenhuma. E É, tá lá o sludge. pois é. Entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com o posicionamento da paciente. Ela deve estar em posição vertical, GDH. Tá? Sim. E lembrando também, né, porque assim, as pessoas às vezes têm uma. É porque a gente que trabalha com ultrassom quer medir tudo, né? O ultrassonografista quer medir tudo. Gente, se você vê que o colo está encurvado, só de ver que o colo está Isso. encurvado e não está retilíneo, ele já está na medida adequada. Então não Provavelmente precisa não vai ficar estar. nessa fissura de medir a curva, mede reto. E lembrar também de sempre observar o EGE, né? Porque às vezes a pessoa acaba Isso. pegando um pouquinho do istmo, né? Isso. Então, a medida deve compreender só o EG, o eco, glandular e do cervical. Isso. Só o EG, para você fugir do istmo. Um macete que tem legal, para você saber aonde termina o EG, normalmente ele termina na flexura da bexiga. Então você vê a flexura da bexiga em Lá em cima, cima. faça uma linha reta, é ali que vai estar Sim. terminando o EG. Então, principalmente no primeiro trimestre, é legal de usar isso porque funciona bem. Você olha naquele lugar e você vê a diferenciação do tecido. É fica bem fácil. É legal também que existe alguns, tipo, eu falo pitfall, que na tomografia tem muito pitfall, né? Mas às vezes você consegue ver que está tão hipoecogênico aquela região que você até confunde achando que o colo está aberto, né? Que está Isso. afunilado. Então, uma boa técnica também é ver a membrana amniótica ali no finalzinho, que ela não está protusa, ela não está entrando para dentro do Ele colo. não Eu está entrando no já afunilamento. peguei imagem assim, porque estava muito hipoecogênico o canal entre o cervical ali, e o colega achou que estava afunilado, e você mexia, pressionava e estava bem fechadinho. Então, isso é importante também para a gente ficar esperto, né? É isso mesmo. Stefano, fizemos diagnóstico, temos um colo curto. E agora? Tá? Aí você vai ter que pensar o quanto esse colo está curto, o quanto de colo você tem. As técnicas que nós temos hoje, bem descritas, são a mais antiga de todas, é a circlagem. É uma técnica que funciona. Ela é muito mais bem indicada quando você está entre 12 e 16 semanas. Por quê? Porque aquele colo ainda não foi trabalhado. Então ele pode estar curto, mas ele é mais durinho. Como a circlagem é um ponto que passa pelo colo do útero, então você perfura o tecido do colo do útero e amarra como se fosse uma bolsinha. Gente, é assim, Né? ó, o Aquela colo está aqui, ó. bolsinha de Dá um nó em volta, né? Isso, como se fosse aquela bolsinha de moedas, né? Então, quando você tem aquela bolsinha que você guarda as moedinhas dentro, né? É como se fosse aquele nó. E você passa o ponto ao redor do colo, né? Por dentro do tecido do colo, e amarra uma das pontas. E esse nó vai fazer com que ele fique fechado, impeça com que a gravidez passe por ali. Essa é a técnica mais utilizada. Porém, quando esse colo começa a amolecer, ou seja, depois de 16 semanas, ou se um microbioma vaginal estiver alterado, ela tiver infecção, ela tiver contrações, esse nó, esse ponto, ele passa, mas ele não vai conseguir ter tanto tecido, tanto estroma, para conseguir fazer uma fixação boa. E ele vai rasgar com mais facilidade. Então, essa paciente ela vai ter mais risco de fazer lesão do colo e mais risco de sangramentos do próprio colo. Por isso que essa circlagem feita depois de 6 semanas, ela tem uma efetividade mais baixa. Então a gente tem 85% de eficácia de uma circlagem feita entre 12 e 16 semanas, e quando você vai para uma circlagem realizada com colo curto, depois de 16 semanas, você cai para ir para 30, 35, no máximo 40% de partos abaixo de 35 semanas. Então a sua efetividade ela fica muito baixa. E tem mais riscos para aquele colo, porque pode lesionar aquele colo. Então, por isso que surgiu outras pesquisas que demonstraram outras substâncias, outras técnicas para prevenir a prematuridade. Então, a primeira pesquisa que teve grande, que demonstrou que uma substância conseguia melhorar isso, foi a progesterona. Então, a progesterona, a gente já tem quase uns 20 anos de progesterona, e ela, realmente, aquela mulher que utiliza a progesterona e tem o colo curto e utiliza a progesterona,
e o repouso, ela diminui o risco de ter um parto antes de 35 semanas em torno de 40%. Sim, Ou seja, muito importante, né? ou seja, 60% ainda vão ter um parto muito prematuro. É, Então, ela ajuda, ela auxilia, ela é eficaz, tem comprovação, mas ela não é 100%. sim, Então, não adianta você dar progesterona para o paciente e achar que está tudo bem. sim. Não, toma progesterona e vida normal. Não, você precisa fazer uma... Hoje a gente trabalha muito com uma conduta integrada. Então, você precisa avaliar o sludge. Então, se tiver o colo curto mais sludge, trata o Tem sludge, que dá tratar, progesterona, sim. orienta o repouso, né? Faz com que aquela mulher Esse diminua o repouso, estresse que da é vida dela. a grande dúvida, Stefano. Uhum. A gente teve até aula com o professor José Roselô, de Eles não Valência, da gostam do Espanha. repouso da Europa. Né? Uhum. Eles E não gostam. esse sábado eu estava em Campinas. E eles falam muito assim, e todo mundo fica assustado, né? Não É. por questão do repouso, mas por questão da cerclagem. Só assim, não tem que cerclar. Só tem que cerclar o paciente que já tiver 3, 4 perdas, né? Isso. Progesterona e repouso, assim, né? O que você fala do repouso hoje? É repouso absoluto? É repouso relativo? O que é repouso, né? O repouso, ele é um repouso relativo. Então, recomendar o repouso absoluto ainda é uma forma de trazer um pouco mais de risco para o paciente. Porque o repouso absoluto, ele primeiro, aquela mulher que fica deitada o dia inteiro, ela vai ter uma fraqueza imensa dos membros. Então, a gente já teve pacientes que, nesse começo de tratamento, de tudo que a gente precisou deixar internado, até na Unifesp, que era um caso super grave, e a gente deixou ela de repouso. E essa paciente, ela ficou quase 1 mês e meio de repouso absoluto, e ela não conseguia caminhar praticamente depois. O bebê dela nasceu no tempo, com 35 semanas, foi tudo bem, ficou Atrofia, né? A ótimo. musculatura. Mas atrofiou a perna dela. Então, eu já vi esses casos ocorrerem. Então, o repouso absoluto é algo que você tem que tomar muito cuidado, casos muito extremos. Então, hoje eu evito muito o repouso absoluto, além de gerar um pouco mais de risco também de trombose. Sim. Então, o repouso é um repouso relativo, que a paciente deve fazer pequenas caminhadas dentro de casa, mas ela não pode ir no shopping, ela não pode trabalhar, ela não pode ficar pegando o outro filhinho mais novo que Pode ter tem, relação sexual. não pode ter relação sexual. Então, esse repouso relativo hoje é o mais adequado, é o que se encaixa melhor, não aumenta o risco para ela de atrofia, de trombose, e ela está fazendo um bom trabalho para evitar. O repouso a gente pensa muito por quê? Por causa da própria gravidade, né? Então, aquela pessoa que ela mantém em pé, andando, o útero, ele pesa sobre o colo sobre o colo, e essa Não poder da segura, né? gravidade Não segura. acaba forçando um pouco mais o colo do útero. Então a gente tem como opção cerclagem no primeiro trimestre, né, quando é feito o Isso. diagnóstico. A gente A tem, a gente ciclagem no tem, segundo trimestre é opção também, sim, mas não é uma opção tão, de primeira escolha. tão boa. Sim, progesterona, né, e repouso, né, e medidas socioeducativas também, né, para o paciente também ficar tranquilo, que se o paciente ficar estressado demais também não adianta nada. Vai entrar em trabalho de parto, não vai ter o que fazer. Mas e o pessário? Também é uma Isso. alternativa. Aí O é que a a gente outra pode falar do alternativa. pessário? Então, o pessário, ele entra exatamente nessa paciente que diagnosticou o colo curto no segundo trimestre. Então, como a ciclagem, por mais trabalhos que tenham sido feitos reutilizando a ciclagem, vendo que a eficácia dela não melhorava, você começou a ver outras linhas de pesquisa. O pessário é bem antigo, a linha de pesquisa do pessário. Os primeiros pessários eles tinham um formato diferente do que a gente vê hoje, e eles não foram tão eficazes. Até a gente chegar em 2009 com o pessário Arabinha, o pessário espanhol. Que Esse é o pessário Pessônia. foi o primeiro pessário que ajudou realmente teve significância estatística, demonstrando que ele tinha uma eficácia tão boa quanto a ciclagem, né, que não era tão, e às vezes um pouco melhor. Porém, você não tinha o risco de fazer, porque a ciclagem ela envolve uma anestesia, uma hack nas costas, e envolve uma internação interna de 1 a 2 dias, Corre né? risco de romper Então, bolsa, né? De fora o risco de romper a infecção, bolsa com procedimento cirúrgico, né? o ponto, com Sim. a própria passagem da agulha no colo, então você evita a traumatização do colo. E aí ele usou esse formato de pessário. Então,
que é o que a gente tem hoje disponível no Brasil. Então, é um pessário feito por uma empresa, né? E essa empresa, ela trouxe essa tecnologia da Espanha e desenvolveu no Brasil. Antes a gente não tinha como ter o pessário Importando. importado, porque a Anvisa não tinha liberado. Então, o próprio desenvolvedor aqui no Brasil desenvolveu o pessário, que foi o que a gente já acostumou a utilizar, a gente usa ele há muito tempo, e funcionou tão bem quanto o pessário Arabim, com os efeitos colaterais baixos. O principal efeito colateral do pessário é a secreção, aumento de secreção. Não Então, tem todos como, os né? trabalhos... Não tem como. Não tem como. É Então, um todos corpo os estranho, né? trabalhos... É um corpo estranho. Todos os trabalhos que tem, ele não aumentou o risco em nada para paciente, a não ser secreção. Então, infecção foi a mesma coisa, para paciente que usou e que não usou. Problemas de sangramento, problema com colo, foi a mesma coisa. Então, não teve nenhuma mudança. Óbito de bebê foi igual. Então, em nenhum dos trabalhos no mundo, e hoje a gente já está com muitos trabalhos publicados sobre pessário, utilizar ciclagem, utilizar pessário, utilizar progesterona, utilizar pessário mais progesterona e Isso. usar só progesterona. E essas Então, técnicas combinadas, né? tem Pessário, várias coisas seclagem. combinadas. Isso. Então, o pessário ele não demonstrou, nos grupos que utilizaram, não demonstrou riscos para paciente. Então, ele hoje é considerado uma técnica sem maiores riscos para paciente ou para o bebê. E por isso que ele se ajusta tanto à nossa necessidade. Porque a partir do momento que você tem uma técnica que envolve poucos riscos e você tem uma eficácia que está cada ano se demonstrando cada vez mais comprovada, é uma técnica muito boa para ser utilizada. Você utiliza ele no ambulatório, você não precisa internar no centro cirúrgico, não precisa de anestesia, você retira e coloca no próprio consultório, no próprio ambulatório. Então, Gente, hoje é uma assim, técnica bem usado. bem usada. E o pessário, ele, né, não vai mudar nada mais do que o vetor, né, de pressão do útero. Ele vai mudar um pouco a Isso. posição do útero e vai tirar aquela pressão toda do peso da gestação ali no colo. Então ele muda um pouquinho só o ângulo, né? Posso falar assim, Isso. muda É o isso mesmo, ângulo, ele né, muda o do ângulo. colo uterino e assim alivia um pouquinho a pressão ali em cima E, do colo. e ajuda a fechar, né? Então, o colo do útero da mulher, quando ela começa a fazer o afunilamento e tem só um pedaço de colo ainda residual, na hora que você coloca o pessário, ele ajuda a fechar esse afunilamento, né? Além de fechar, você empurra ele contra o canal vaginal e ele dobra o colo do útero. Essa angulação que fica é que muda o vetor de força que estava em cima do colo do útero para ele abrir cada vez mais, e você muda a angulação, esse vetor de força vai para as paredes do útero. Sem dúvida. Gente, tem muita gente que pergunta, mas e aí, qual técnica eu vou poder usar? Isso aí vai depender de alguns fatores. Primeiro, a habilidade do seu obstetra em fazer cerclagem, em colocar pessário, em ter experiência com progesterona. Isso depende muito do seu obstetra que está ali. Lógico que pessário, às vezes, aqui em Vitória, por exemplo, a gente não tinha opção. Eu já até cheguei a falar para você de mandar algumas pacientes para São Paulo. Agora a gente já tem aqui, tem um colega da equipe Salus que já tem o pessário, já está colocando. Então, assim, ainda bem, porque eu já cheguei a cogitar a possibilidade de colocar paciente no avião e mandar para São Paulo para colocar o pessário, porque não tinha aqui, agora temos. Então, assim, isso aí é uma coisa de avaliação durante o seu exame, durante qual a idade gestacional que você está, a habilidade técnica do seu obstetra em colocar aquele procedimento. Então, não adianta muito assim, não tem uma regra absoluta, porque tem que ver a avaliação do colo, a espessura, se tem sludge, se não tem. Então, isso é uma coisa muito particular de cada paciente, né, Stefano? Quando tem de afunilamento... Não é uma receita de bolo, né? Não é receita de bolo. O que a gente eu tenho padronizado um pouco mais, principalmente porque para saber o que funciona melhor e o que às vezes não funciona tão bem. Então, tem algumas padronizações que eu tentei fazer que são sempre buscando o que tem de integrado. Sim. Por quê? Colo curto, a gente sabe que aumenta o risco de prematuridade. Quando você tem esse risco aumentado, se você bobear na sua conduta, no tempo, em uma semana, você pode ter um colo muito curto. Sim. Você pode ter aquela bolsa protuindo pelo orifício externo do colo e tocando na vagina, a bolsa protuindo pela vagina. Então, quanto mais curto ele está, mais risco vai ter e mais difícil é o tratamento. Sim. Então, se você está... Muitas vezes você se encontra diante de um caso que não tem mais retorno. Você não consegue mais fazer
uma conduta para aquele caso. Sim. Então, quando você encontra um caso que tem risco, você tem que tratar com tudo que você tem. O que eu tenho hoje que aumenta a eficácia do meu bebê nascer no tempo certo e não tem risco para mim e para o meu bebê, para a mãe e para o bebê. O que eu tenho? Tenho isso, 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 isso. Então, você vai ter que integrar essas condutas. Tá? Então, hoje, o que eu recomendo? Mulher que está com colo abaixo de 25 milímetros, mas está acima de 10 milímetros, sempre pode usar pessário. Sim. Não precisa fazer ciclagem, não precisa fazer outras coisas, integrar. Então, usa o pessário e usa a progesterona. A progesterona não tem também risco maior. Ela é uma medicação de baixo risco. Funciona bem, ajuda o útero a ficar mais amolecido, ajuda ele a ficar mais relaxado. A gente pode Então, falar que a progesterona age deixando o colo mais edemaciado? não. Ela age na fibra uterina principalmente. Então, a fibra uterina, ele entra nos vetores da fibra uterina, ele age como se fosse um bloqueador de canal de cálcio. Entendi. Entendeu? E deixa a fibra uterina mais relaxada. Então, ele tem essa capacidade. Então, você usar uma proteção mecânica mais uma proteção química é melhor do que você usar só uma proteção química. Sem dúvida. E com baixo risco para a mãe. Diferente de uma ciclagem, que aumenta o risco para a mãe e aumenta o risco para o bebê. Aumenta pouquinho, mas aumenta. Sim. Então, quando o colo é bom, entre 10 e 25, pessário, progesterona, se tiver sludge, antibiótico. Sim. Tá? Repouso e reavaliações consecutivas. Não é porque ela está com pessário ou que ela está com progesterona que ela não vai fazer novas isso aí avaliações do colo do útero. Assim como aquela mulher... É uma dúvida muito grande das mães, assim, e a gente ainda vê muita resistência. Por exemplo, eu trabalho no hospital aqui e fico na parte da maternidade fazendo ultrassons, e às vezes a mãe fala, doutor, mas tem que fazer um endovaginal. Gente, não existe risco do estudo endovaginal. Não existe risco nenhum. Né? Não aumenta nível de bactéria, não faz sangramento em placenta prévia, não tem risco, porque você está vendo tudo. Né, não entra para dentro do colo, você está no canal vaginal, entendeu? E a gente, nessas pacientes, a gente faz com mais delicadeza ainda, porque tem que ter cuidado realmente, mas não existe risco, né? Mas continua aí falando os colos mais curtos, né? Que aí já não tem indicação. Isso. Então, faça toda essa parte no colo entre 10 e 25. Tá? Quando você tem um colo abaixo de 10, aí vai muito da experiência. Então, quando tem um colo abaixo de 10 sem dilatação, entre 5 e 10 milímetros, sem dilatação, que você vê que o colo ainda tem uma consistência boa, só o pessário pode ajudar. Mas é um caso que pode a bolsa, mesmo com pessário, a bolsa protuir por dentro do pessário. Tá? E os colos abaixo de 5 milímetros, eu não recomendo utilizar o pessário nunca. Tá? Só o pessário, nunca. Nem progesterona, nem pessário. A bolsa é muito grande, né? Porque o risco da bolsa protuir por dentro do próprio pessário é grande. Então, não deve ser utilizado quando você tem ou dilatação avançada, mais de 1 centímetro, ou colos abaixo de 5 milímetros com dilatação. Tá? Então, nesses casos, que são colos abaixo de 5 milímetros, que já tem dilatação, provavelmente, na hora que você fizer o exame especular, você vai ver a bolsa protusa. Então, você vai enxergar a bolsa protuindo por dentro do colo do útero e indo em direção à vagina. Então, essa bolsa protusa que a gente fala é a membrana amniótica. É a membrana que está o bebê. Essa membrana é super fininha. Só o contato dela com o meio vaginal, o meio ácido, já começa a deixar ela enfraquecida. Além de propiciar a entrada de bactérias. Então, quando você tem a bolsa protusa, é um caso muito grave. É um caso muito difícil de ser tratado. Aí a gente entra na cerclagem de emergência? Aí a gente começa a falar da cerclagem de emergência. Essa bolsa protusa ela vai ser diagnosticada até no exame de toque, porque na hora você vai tocar, o colo está totalmente aberto. Sim. Então, nesses casos, são os casos mais graves que tem. Até na minha faculdade e na minha residência, eu aprendi que eram casos que não se deveria fazer nada. Não faz nada. Por quê? Porque o risco de infecção para a mãe e para o bebê, se você fizer alguma coisa, você está fechando o colo e prendendo a bactéria lá dentro. E a bactéria vai tomar conta do útero, vai infeccionar tudo, vai perder o bebê e vai perder o útero.
E vai perder, e pode até perder a mãe por uma sepse. Concordo. Realmente, era um risco muito grande. Porém, com o tempo, a gente foi percebendo que foi saindo os trabalhos de microbioma, foram saindo os trabalhos sobre sludge e foram saindo, demonstrando que o uso de alguns antibióticos conseguiam interferir diretamente no microbioma vaginal e no microbioma do sludge. Então, essa interferência faz com que aquela região volte a ficar estéril, volte a ficar sem infecção. Isso acontecendo, você começa a pensar em trabalhos para poder fazer a ciclagem de emergência e depois da ciclagem de emergência, a partir do momento que eu tenho um colo fechadinho, eu posso usar o pessário também. Então, foi quando eu comecei a fazer esses casos, que eram casos mais graves. Faz 5 anos, mais ou menos, 6 anos, que é o primeiro caso. Até reciclei essa paciente. Olha que coisa. A minha segunda paciente que eu fiz faz 6 anos. Hoje o bebê tem 6 anos, está tudo bem, nasceu com 35 semanas. Opa. Ela engravidou de novo agora, fez ciclagem, não foi comigo, ela não tinha passado comigo. E aí, agora ela está com 17 semanas. E a bolsa protusa por entre os pontos da ciclagem. É outra coisa. Quando você faz, não é porque você fez ciclagem no primeiro trimestre, no tempo certinho, que está tudo bem. Você tem que monitorizar esse ponto também, porque 15% tem que ter as medidas, vai falhar. né? Porque assim, não é simplesmente... às vezes o colega tem dificuldade de fazer as medidas. Gente, colo cerclado, a medida é diferente. Você tem que medir o colo inteiro, você tem que medir a distância do ponto ao orifício externo, do ponto ao orifício interno. Isso tudo tem que estar no laudo. Porque senão o paciente vai voltar para procurar alguém que sabe fazer ultrassom. Já é um procedimento difícil. Às vezes e você não dá a informação correta para o obstetra. Pois é, o obstetra precisa dessa informação. E os colos cerclados têm que ter isso no laudo. Isso mesmo. Então, ela veio agora com 17 semanas, bolsa protusa, por dentro de 2 pontos de ciclagem que ela fez. Então, a colo dela é muito ruim. Então, o que eu fiz para ela? O que é o que a gente faz nos casos de bolsa protusa, né? Então, nos casos de bolsa protusa, um dos primeiros passos que eu faço é a amniorredução. Então, eu retiro o líquido da bolsa amniótica. A partir do momento que eu faço isso, eu retiro praticamente todo o líquido. Não tem problema nem para o bebê, retira via abdominal? Via abdominal. Sempre via abdominal. Se você for por baixo, você vai furar a bolsa não vai dar certo. Então, você tem que fazer sempre via abdominal. Como se fosse uma guiada com ultrassom, como se fosse uma amniocentese. Então, guiada com ultrassom, você está vendo o útero, você está vendo a placenta, você está vendo o bebê, você está vendo o cordão umbilical, você está vendo tudo. Você entra com a agulha guiada no ponto correto, retira o líquido amniótico, e quando esse líquido amniótico é retirado da cavidade amniótica, aquela bolsa que estava para fora, ela retorna para dentro, você diminui a pressão intraamniótica. No que ela retorna para dentro, eu posso fazer a ciclagem com menos risco. Por quê? Porque quando a bolsa retorna, na hora que eu passar o ponto pelo colo do útero, eu vou diminuir o risco de pegar essa bolsa. Sim, depois que eu faço 1 ou 2 pontos, a maioria das vezes eu faço 2 pontos de resgate nesses colos. Depois que eu faço os 2 pontos, aí eu faço a introdução do pessário, junto com a ciclagem. Então, aquele colo que está com ponto, ele vem para dentro do pessário, junto com a ciclagem, e a ciclagem normalmente ela fica bem na altura desses dentinhos aqui do pessário. E muda o ângulo. Então eu estou somando técnicas, porque o que acontece? Na hora que voltar o líquido de novo, ele vai forçar aquele colo. Se eu tiver só o ponto, a possibilidade de rasgar aquele colo e não aguentar é alta. Se eu tiver só o pessário, vai afunilar. Eu podia fazer sem fazer o ponto, só colocar faz a minha redução e coloca o pessário? Não, o colo está aberto. Na hora que voltar o líquido, ele vai afunilar de novo por dentro do pessário. Então você tem que fazer algo mecânico que impeça com que ocorra esse afunilamento, que é o ponto. E utilizo o tratamento de antibiótico. Então o antibiótico ele tem que começar 48 a 72 horas antes de realizar o procedimento, para você deixar aquele ambiente preparado, né, esfriar o processo, tá? E mantenha o antibiótico por 10 dias, internada com antibiótico. Normalmente essas pacientes estão ficando no máximo 10, 11 dias internadas, elas recebem alta, ficam na casa delas. Eu tive, de 35 casos, eu tive 3 casos de reinternação, 4 casos de reinternação, sendo que desses 4, 3 foram por pré-eclâmpsia. Não tinha nada a ver com a prematuridade. Mas aí é muita falta de sorte também, né? Acontece, pré-eclâmpsia faz parte. E é alto risco, né? É alto risco em todos os sentidos, né? É muito legal.
E desses casos que eu fiz, 29 pacientes nasceram em termo. Então, Ótimo. 29 pacientes de 35 nasceram com mais de 37 semanas. Então vocês conseguem entender, gente, que existe solução, né? A gente tem que procurar o profissional capacitado em relação às medidas do colo, fazer diagnóstico, tratar, né, quando necessários procedimentos cirúrgicos. Então, assim, Stefano está em São Paulo, a gente tem em Recife, Glaucius também que trabalha muito com isso. Tem muitas pessoas da equipe deles também, do Santa Joana, do professor Moron, que trabalham com essa área. Então é importante, a partir do momento que é feito o diagnóstico, procurar um profissional que é capacitado naquela área para poder tentar dar uma chance desse bebê chegar ao termo, né? Eu pus uma pergunta aqui, a gente já respondeu uma parte dela, mas é ideal, assim, aquela paciente que já teve aí, vamos por 2 perdas gestacionais, né, devido à incompetência, como é que a gente deve preparar para uma nova gestação? Existem cerclagens pré-gestacionais ou a gente tem as cerclagens já do primeiro trimestre? Aquela paciente que realmente já tem o diagnóstico, sabe que foi por isso, mas quer tentar novamente, deve tentar, com certeza, não é por conta disso que vai desistir. O que a gente pode propor para essa paciente? Tem um grupo importante de pacientes aí. São aquelas pacientes que, por exemplo, elas fizeram um procedimento que é o CAF ou cone, ou a retirada por completo do colo do útero. Amputação total, né? A amputação total. Então, essa paciente não tem colo para você fazer a circlagem vaginal, tradicional. Essas pacientes e aquelas pacientes que têm um histórico de gravidez que já foi circlada, e mesmo com a circlagem, a gestação dela não evoluiu, são pacientes que são candidatos a fazer a circlagem abdominal. Então, a circlagem abdominal é a circlagem feita por via abdominal. É igual a cesariana. Então, abre no mesmo lugar da cesariana e você faz um ponto por cima. Esse ponto pode ser feito antes da engravidez, ou ele pode ser feito no mesmo período da circlagem vaginal, entre 12 e 16 semanas. Antes da gravidez, ele tem um pouco menos de risco, porque o útero não está com o bebezinho dentro. Sim. Nesse período, entre 12 e 16 semanas, ele pode ser realizado também, faz o morfológico de primeiro trimestre e faz a circlagem abdominal. Tá? Então, mas casos muito raros, aqueles casos que você não consegue fazer pela circlagem vaginal, porque não tem colo, ou a paciente já realizou várias vezes a circlagem vaginal, e mesmo realizando a circlagem vaginal, ela continua tendo perdas que a circlagem não consegue resolver. Entendi. Stefano, a gente vive hoje muito uma realidade diferente. As pessoas tentam se cuidar mais, fazem mais atividade física, e a gente vê muita gestante, né, fazendo muita atividade física, mantendo as atividades. Esqueci de falar uma coisa que eu vi mais. A circlagem abdominal ela pode ser feita também por laparoscopia. As duas técnicas, aberta ou fechada. Aberta ou fechada, tanto faz. Eu vi uma pessoa comentando, pode ser por laparoscopia. Entendi. E assim, a gente vê, às vezes, alguns até exageros, né, na atividade física da gestante. Né? Sim, acho que realmente cada vez mais comum. Ter um pouquinho de cuidado. O fato da atividade física, né? A gente sabe que aquela paciente que sempre fez atividade física, a gente dá um tempo ali no primeiro trimestre, né? Dá uma reduzida, mas depois pode até voltar com atividade física. Mas o fato da paciente ter atividade física moderada pode predispor abertura precoce do colo? Pode. Exatamente. Aquela população em que não tem muitas fibras de colágeno. Então, aquela mulher que não tem muitas fibras de colágeno, se ela fizer esforços físicos repetitivos, ela pode desenvolver um colo encurtado e pode gerar um trabalho de parto prematuro. Assim como também pode gerar um bebê pequeno. Então, essas mulheres que têm atividade física exacerbada, elas têm mais chance de fazer restrição de crescimento fetal. Muito bom. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre as últimas pesquisas aí. Eu sei que você faz bastante coisa em relação à elastografia. Isso. De colo. Gente, para quem não sabe o que é elastografia, elastografia é uma técnica dentro do ultrassom, onde com algumas ferramentas, nessas últimas máquinas, né, as máquinas mais novas, a gente consegue medir o grau de dureza daquele tecido e comparar com outros tecidos. Né? Então, seria uma forma de avaliar o grau de dureza do colo uterino e avaliar
querendo ou não, essa elasticidade, né? Esse potencial dele abrir antes da hora. O que a gente tem de novidade aí, Stefano? Então, a elastografia tem que ter máquinas muito modernas. Só essas máquinas mais modernas é que tem esse software da elastografia e, além de ter máquinas modernas, você tem que ter a liberação desse software que tem um custo a mais. Então, hoje o nosso grupo está muito concentrado no Centro Paulista de Medicina Fetal. Então, no Centro Paulista de Medicina Fetal, que é na Vila Clementino, a gente tem os aparelhos hoje que vêm com a elastografia para ajudar nesses estudos dos casos. A elastografia, ela começou a ter muitos estudos há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás. E ainda não existe um padrão, ainda não foi padronizada exatamente como que é as medidas, os índices. As medidas que nós temos hoje, o que a gente fez nos últimos trabalhos, a gente usou aparelhos de diferentes marcas, porque eles têm diferentes índices. E a comparação entre as marcas foi bem parecida com a predição para o parto prematuro. Então, hoje eu uso principalmente naquele momento que eu vou decidir se aquele colo, por exemplo, aguenta um pessário. Então, quando eu tenho uma elastografia muito ruim, às vezes eu prefiro já juntar a técnica. Então, eu faço a cerclagem mais o pessário, quando eu colo muito amolecido na elastografia. Então, eu uso para separar um pouco a técnica que eu vou utilizar. Ou para saber, por exemplo, se eu fizer só a circlagem nesse colo, vai ser bom? Se a elastografia estiver muito ruim, eu não uso só a circlagem. E às vezes eu não uso só o pessário. Então, eu uso mais para diferenciar aqueles colos muito curtos, abaixo de 10, se vale a pena fazer só uma técnica ou eu tenho que sobrepor as técnicas. Mas algo que está caminhando bem, acho que tem um papel importante, porque a elastografia ela vai medir aquele colo. O colo da elastografia é muito aquele colo que está mais trabalhado, aquele colo que está mais difícil de você conseguir passar o ponto. Se você passar o ponto no colo que tem elastografia baixa... Pessoal, voltem aí. Tivemos aí um problema técnico. Já vou te chamar, Stefano. Tô te chamando aí já. É porque deu uma hora, né? E aí a live acaba fechando sozinha. Stefano tá voltando já. Voltou. Quando dá uma hora, a live acaba fechando sozinha, né? Ah, entendi. Entendeu? Aí ela interrompe, né? A gente já salva, já joga para cima e já tá 24 horas lá no Instagram. Você estava terminando a questão da elastografia. Então, a elastografia a gente usa mais para separar. Então, aquele colo que é um colo muito amolecido, para as técnicas. Então, se você tiver um colo muito amolecido, talvez só a circlagem não seria uma boa opção, porque o ponto pode rasgar aquele tecido, né? E talvez seja bom adicionar a circlagem mais o pessário. E se você tiver um colo muito amolecido também, o pessário ele pode ser encaixado e a bolsa protuir por dentro dele. Então a gente usa um pouco mais para decidir qual a técnica melhor para ser utilizada. Então, eu uso muito a elastografia naqueles colos muito curtos, para saber se só o pessário pode dar certo, se eu vou ter que juntar a circlagem mais o pessário, se aquele caso tem uma evolução melhor ou pior, então eu uso a elastografia para isso. Então é uma técnica boa, funciona bem, mas ela ainda está em desenvolvimento. Os índices da elastografia ainda são algo que não está bem padronizado. Hoje os Volussons já estão vindo com elasto? Sim. Os novos, né? Toda a linha Voluson... DT18? DT18. Toda a linha Voluson vem com elastografia, só que você tem que habilitar a função. Eu já usei muito elástico para fígado, né? E mesmo assim a gente tinha uma discrepância de máquina, né? Você tinha que fazer o estudo daquela máquina. Daquela máquina, isso. Então, elas são diferentes. Não tem muito protocolo. Você tem que fazer o estudo baseado naquela máquina, né? Mas os volos são perfeitos. Eu também tenho um aqui e ajuda muito. Bom, acho que nós finalizamos as 9 perguntas. Vou deixar aberto aí para você acrescentar alguma coisa, porque também já são 9 horas. Stefano está de jaleco ainda, está cansado. Ó. Acabei agora, estava fazendo a última paciente um pouco antes da live. Fica aí o espaço para você acrescentar mais alguma coisa que você acha que é interessante.
Gente, infelizmente não dá para responder todas as perguntas, mas vocês estão vendo aí o Instagram do Stefano, manda para ele também. Os pacientes de São Paulo aí que estiverem precisando, procurem um profissional. Tem o pessoal do Centro Médico Paulista que ele faz parte. Também atende Jundiaí, né, Stefano? Você tem clínica em Jundiaí? Hoje eu fico em São Paulo e Jundiaí. Então, em São Paulo, o principal local é o Centro Paulista de Medicina Fetal. E em Jundiaí, eu tenho um consultório em Jundiaí, tenho uma clínica que trabalha muito com essa parte da prematuridade. E também sou professor colaborador lá da Faculdade de Medicina Jundiaí, onde tem um ambulatório que vê todos os casos de Jundiaí região, de colo curto e de risco para prematuridade. E a gente, com esses trabalhos, a gente conseguiu fazer Jundiaí ser uma das cidades do estado de São Paulo com menos partos prematuros. Olha que legal. Muito legal isso, né? A prematuridade é uma coisa que a gente tem que bater muito em frente, né? Porque existe diagnóstico, né? Pra você ver, você consegue fazer diagnóstico que o colo está curto, você consegue tratar na maioria dos casos. E você consegue, não que consiga, às vezes, chegar todos os bebês até o termo, mas pelo menos oferecer mais tempo para aquele bebê na barriga. Eu tenho uma paciente muito querida, que deve estar acompanhando a gente agora, que é o último exame dela, quase que eu chorei, né? Porque foi assim, ela teve uma perda gestacional, com 28 semanas, descolou placenta, acabou acontecendo, perdeu. Engravidou de novo, falou, doutor, eu quero fazer todo o acompanhamento do ultrassom com você, né? E está com uma ginecologista também muito querida, que a gente conhece. Fez o morfológico primeiro trimestre, ótimo, tudo bem. Morfológico segundo trimestre, medimos o colo curto e sludge. Tratou, primeira semana de tratamento não sofreu nenhuma alteração, muito sludge, né? A obstetra que preferiu manter com o tratamento de progesterona e repouso, e ela já está aí com umas 36, quase 37 semanas, e daqui a pouco o rebento está chegando e a gente fica muito feliz em poder ter ajudado, né? Porque a perda gestacional é uma coisa que acaba com uma família, né? É muito pesado, a gente tem que realmente tentar prevenir mais. E não é só a perda momentânea. Uma das coisas que me chamou muita atenção com esse trabalho que a gente faz lá em Jundiaí, como a Jundiaí é uma cidade pequena, né? Você consegue ver o resultado rápido. Então, a gente começou o trabalho lá em 2015 e agora, em 2018, teve até uma reportagem do próprio prefeito da cidade, que é a cidade que tem menos óbito infantil do estado de São Paulo. A gente tem que lembrar que esses partos prematuros, esses bebês, eles têm risco de mortalidade até 1 ano de vida. Não é só até mais, sequelas. Tem sequelas, tem problemas cognitivos, né? Às vezes não tem uma deficiência física, mas tem um pouco de dificuldade de aprendizado, dificuldade motora. Então, eu bato muito em cima disso aqui, Stefano, com os restritos, né? Eu faço um trabalho muito legal em relação à restrição. A gente tem um núcleo de restrição, onde a gente faz diagnóstico, faz acompanhamento, tenta mudar a alimentação da mãe, entra com uma intervenção nutricional, com uma nutricionista materno-infantil, quando as causas são maternas e a gente consegue realmente resolver. E eu bato muito de frente em relação ao diagnóstico precoce de pré-eclâmpsia, que também é uma coisa que tem que ser feito diagnóstico, tem que fazer o protocolo de AS para evitar que a gente entre aí com mais... O diagnóstico pode ser feito com 12 semanas. Pois é. E você entrando com a medicação correta, né? Você diminui o risco de pré-eclâmpsia, restante de crescimento fetal em 90%. 90%, é muito, né, cara? É muito. Agora não adianta, você tem que entrar com a intervenção até 16 semanas. Você passou, não adianta mais nada. Não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o diagnóstico é simples, é feito pelo morfológico de primeiro trimestre, não adianta só fazer medida de uterina, gente. É histórico da paciente. Tem que fazer rastreio com calculador Cálculo de risco. Tudo certinho. Às vezes a paciente tem uma uterina maravilhosa, mas a paciente é obesa, a paciente tem histórico ruim, pode ter pré-eclâmpsia da mesma forma. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A prematuridade é uma coisa que tem diagnóstico. Se tem diagnóstico, temos que tratar. E cabe a gente que trabalha também com ultrassom. Eu não sou obstetra, mas apaixonado pela medicina fetal. Hoje em dia praticamente só faço isso. A gente faz muito bem feito, que eu já vi seus exames. Eu gosto. Quem sabe aí não vamos ser colegas aí em São Paulo, lá no Santa Joana. Se Deus quiser. É isso aí. Stefano, queria te agradecer demais, cara. Eu sei que você está cansado, seu dia foi puxado.
mas eu acho que essas informações a gente tem que difundir mesmo, tem que passar para todo mundo, né? E a presença foi muito grande, muito seguidor, muita paciente sua. Recebi muita mensagem de paciente sua, que já Legal. teve parto há muito tempo. Não consegui marcar todos, mas assim, teve muita gente. Realmente, parabéns pelo profissional que você é. Você é muito querido aí em Jundiaí. E eu percebi isso até por outros colegas que me adicionaram nesses dias que a gente começou a divulgar a live. Cara, você está no caminho certo, né? E Obrigado. tem que diferenciar mesmo, tem que estudar. Por isso é um dos motivos até de eu começar a ir mais para São Paulo, dar entrada em mestrado, doutorado. Eu quero também entrar nessa diferenciação profissional, que a gente tem que estar aqui não só para falar que é médico, a gente tem que estar aqui para ajudar a gente. E a gente consegue ajudar mais quando a gente se envolve em pesquisas, né? Pesquisar ajuda demais. E não é só seguir protocolo que está no livro, é participar dos protocolos que estão no livro. A gente tem que estar ali também nessa linha de pesquisa, e é uma coisa que eu quero muito para a minha vida nos meus próximos anos. Diferenciar a terapêutica e personalizar a terapêutica. O protocolo é um guia só, mas Isso a aí, terapêutica ela é diferente para cada pessoa. sem dúvida. Muito obrigado, boa noite. Obrigado você. Grande abraço. Gente, seguidores aí de Stefano, meus, muito obrigado a vocês. Vão mandando as perguntas, a gente vai tentar fazer mais lives aí com temas aí relacionados à prematuridade, ok? Vamos deixar o Stefano dormir. Muito obrigado a vocês, boa noite. Tchau, Stefano. Valeu, tchau, tchau. Falou, cara. Não.